A paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia aqui em Esdras, capítulo 9, versículo 9, diz assim: porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia. Aqui Esdras, ele escreve na volta, depois de viverem 70 anos em servidão lá na Babilônia, junto ao rio Quebar, ele volta, conforme já tinha voltado outros. Voltou primeiro Zorobabel com Josué, depois passou alguns anos, voltou Neemias, cada um com uma função de trabalho. E depois passou algum tempo, veio Esdras, veio ensinar a palavra de Deus. Era uma terra que ficou 70 anos sem ouvir a palavra do Senhor. Então, essa começou a trazer os princípios, a vida espiritual para o povo de Jerusalém. Agora, eu gostei muito do que ele disse aqui, né? Somos servos, pessoal, continuamos sendo servos, porque eles estavam lá na Babilônia, os medo-persas venceram os babilônicos, eles estavam sobre outra servidão, a servidão do Medo-Persa. Mas Deus tocou num dos reis Medo-Persa para que eles tornassem. Não, eles não estavam tornando para uma total liberdade, né? Eles estavam sendo servos, mas voltando para sua casa. Então, essa aqui fala sobre um mover de Deus, porque somos servos. Ele diz, não vamos ser ou fomos, né? Somos, presente. Porém, na nossa servidão, na conjuntura da dificuldade, não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia. É o que você precisa aprender e o que eu preciso aprender. Que Deus, mesmo na nossa servidão, mesmo conforme diz o salmista Davi, Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Porque Deus está comigo aonde? No vale da sombra da morte. Deus sempre está. Mesmo que a gente viva momentos assim difíceis, né? Momentos não bons, a Bíblia fala, ainda que o homem viva dias felizes e regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar que haverá dias de trevas, porque serão muitos. O mundo passa por trevas e até o povo de Deus passa por trevas. Nós vemos a história de Israel, que houve seca, que houve isso, que houve aquilo, tudo. Até os discípulos no barco, né? Veio um grande temporal e Jesus estava no barco e Jesus dormia. Você vê, poderia estar tudo calmo onde eles estavam, porque Jesus estava ali. Não, até quando Jesus estava ali, houve um tormento e depois Jesus repreendeu, né? Tem um versículo em Efésios 6, não sei se você conhece ele: tomai toda a armadura de Deus para que no dia mau possa resistir. O que é isso? A Bíblia está falando que vai ter dias maus, tem dias maus. Eu sempre falo, né, no meu livro, eu falo que nós não estamos no reino de Deus. O reino de Deus está em nós, mas nós estamos aqui no mundo. O mundo jaz no maligno e o Satanás é o príncipe desse mundo. Então, não é fácil, né, viver no mundo das trevas. A gente nasce, somos luzeiros desse mundo, você vê as trevas que estão ao redor de nós, né? Não são nem trevas, são negrumes, muito escuro, muito. Então, nós temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? Então, nós precisamos saber para a gente não pisar em lugares escorregadios,
né? O anjo do Senhor acampa ao nosso redor para proteger toda essa nossa jornada até chegar no reino dos céus, né? Até chegar naquele momento da nossa morte ou do arrebatamento, somos protegidos, né? Mas uma coisa que eu quero que você aprenda, que no mundo você vai ter aflições. Jesus, não é que ele prometeu, ele falou que vai ter, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, olha, eu venci, eu passei por tudo isso, eu venci. E se você me segue, você vai vencer, né? Jesus nunca foi abandonado pelo Pai, Deus nunca desamparou o seu filho, mesmo que na cruz ele falasse, porque me desamparaste, aquilo foi a agonia, foi a luta que ele viveu, e ele por estar vivendo na carne, ele sentiu, parece, uma separação, mas nunca houve, não há, né? Que nem Asaf mesmo, isso é minha aflição, porque ele trouxe ideias não muito boas, né? Dizendo que Deus o abandonou. Enfim, Deus ele sempre está conosco, mesmo no momento da sua aflição. Você vê que Jesus, quando foi à casa de Lázaro, Jesus chorou, né? Então, Deus se compadece, ele chora. Ele mesmo diz chorar com os que choram. Se ele pede para a gente chorar com os que choram, ele chora quando nós choramos também, né? Então, aqui nesse texto, Esdras falando, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Deus não vai te desamparar nesse momento aí. Ele vai te dar um escape, conforme lá em Apocalipse. Eis que põe uma porta aberta. Ele não abre uma porta, ele põe. Fala assim, eu quero colocar essa porta aqui para você. E essa porta que Deus coloca, ele pode colocar num lugar que não é lugar de porta. E ele vai te dar uma saída, ele vai te dar um escape. Agora, não blasfeme, não fala mal, só espere, né? O socorro, Deus vai fazer algo, né? Deus vai resolver essa sua questão. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Deixa eu orar por você. Pai, quantas pessoas estão vivendo, conforme diz Esdras, na servidão? Meu Deus, e geralmente muitas pessoas que quando vivem esse mau momento, pensam que Deus os desamparou. Não. Ó Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha, mas Deus estava com ele, conforme Deus estava com Daniel na jaula dos leões. Senhor, ensina-nos, ó Pai, a Tua palavra, que possamos crer, conforme diz, caia 1000 ao teu lado, 10 mil à tua direita, tu não serás atingido. Deus, protege essa vida, dá vitória, dá um jeito, Pai, para abrir as portas para esta pessoa em nome de Jesus. Amém e amém. Eu já orei por você, né? Mas fica aqui, ó, essa foi, porque somos servos, presente, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Que é isso? Deus não vai deixar que as águas te submerja, te sufoque. E ele não vai deixar que o fogo que está em ti arda em ti. Porque em Sadraque, Mesaque e Abednego não ardeu. Passou, você sente o calor, você sente tudo, que nem Pedro sentiu até afundar, mas Jesus sempre o socorreu. Deus vai te dar um escape e é gostoso, né? É gostoso, conforme Paulo diz, eu sinto prazer nas aflições. Sinta prazer, porque ali você vai ver o amor de Deus, como que Deus, ele nunca nos desampara, porque na hora certa, Deus pega na sua mão. Vai acontecer algo bom. Hoje findou o último dia de julho, agora estamos em 1º de agosto, né? Então, as coisas que ainda ficou de julho, pendentes, Deus vai colocar tudo certinho, conforme ele colocou a vida de Lázaro na ressurreição. Chegou lá, ele não estava mais doente, ele estava morto, e Jesus pôs tudo no lugar. Deus vai colocar todas as coisas suas no lugar. Não desespere, não entre em depressão. Deus ama você, mas esse é o mover. Os caminhos de Deus é desse jeito, né? Seguir a Cristo é submeter à vontade dele. Deus te abençoe. Eu te vejo amanhã, se Deus quiser. Amém. A paz.